Uma situação interessante na qual aparece a função seno em termos práticos é o caso em que o argumento, em vez de o considerarmos como um ângulo, o considerarmos como um tempo, em segundos, por exemplo. Então, se olhares aqui para o gráfico da função seno e tomares o eixo horizontal como representando o tempo em segundos, então nós temos que na nossa origem o tempo é zero. Eu suponho que é o tempo em que, o instante em que começamos a observar a função seno. Depois, ao fim de 2 segundos, por exemplo, temos aqui t igual a 2, o valor da função é este que aqui está. Ao fim de π segundos, o valor da função é 0. Ao fim de 2π segundos, o valor da função volta a ser 0. Portanto, repara que o modo como a função seno está escrita aqui, o valor que passamos a este argumento é interpretado por nós como um tempo, mas a função seno veio sempre como um ângulo. E, portanto, trata-se de nós olharmos aqui para o nosso eixo do x e convertermos diretamente o ângulo em tempo. A contrapartida de nós associarmos ao argumento do seno tempo, é que agora o círculo unitário adquire um aspecto dinâmico. Então, imagina que temos um ponto que representa o nosso ângulo. Então, para t igual a 0, temos um ângulo 0 e o ponto está localizado aqui no sítio onde o vês. À medida que o tempo passa, como o tempo e ângulo significam o mesmo número, à medida que o tempo passa, o ponto vai descrevendo um ângulo. Por exemplo, quando o tempo é igual a π, o ponto está ali. Depois, deixando o tempo aumentar, o tempo começou a contar em 0, não é? Ligou-se o nosso cronómetro aqui quando o ponto estava neste lugar, e ele agora vai avançando. Ao fim de mais ou menos 3 segundos, aqui é π meios, aqui em cima, ao fim de mais ou menos 3 segundos, ou t igual a π, 3.14 segundos, o ponto está aqui, etc. E bem, podes ver que fazendo uma associação livre, direta, fazendo equivaler o ângulo ao tempo, o que nós vemos é o ponto andar aqui à volta desta circunferência a um ritmo constante. E nós vamos agora ver que ritmo é esse. Por exemplo, primeira dado importante que a gente quer aqui ver: qual é o período que este movimento circular tem? E isso significa o seguinte: quanto tempo é que o ponto leva a dar uma volta, se nós encararmos o ângulo como sendo o tempo? Bem, o ponto começa a rodar, digamos assim, quando o tempo é 0, e ele dá a volta completa quando o tempo é 2π. Não te esqueças aqui da associação direta entre ângulo e tempo que estamos a fazer por interpretarmos o argumento do nosso seno como sendo tempo. Portanto, e nós chamamos ao tempo que leva a dar uma volta, que o ponto leva a dar uma volta, designamos por t, dizemos que é 2π segundos, portanto aproximadamente 6.28 segundos, que é quando vale 2π, e chamamos este tempo o período. Se considerarmos o movimento do ponto à volta do círculo, que vemos aqui, mas se nós estamos a calcular o seno de t, para cada lugar onde o ponto está, como é que a gente mede o seno? A gente projeta o ponto no eixo dos y e calcula para cada ponto o seno de formas que vimos antes. Portanto, podes ver que a cada volta que o ponto dá, os valores de seno repetem-se. Portanto, uma volta completa ao círculo unitário, em termos de seno, correspondem a este pedaço da nossa curva. E este pedaço da nossa curva
chama-se um ciclo. Um ciclo da função seno, que é obtido quando o ponto dá uma volta ao círculo unitário. Portanto, este bocado de curva aqui representa um ciclo. E outro dado que nós podemos obter aqui então é a frequência linear e perguntarmos quantos ciclos decorrem quando passa um segundo, ou seja, o número de ciclos por segundo da nossa função. E algo que podes ver imediatamente aqui é que se este intervalo, por exemplo, corresponde a 3.14 segundos, um segundo é aproximadamente um terço dele, não é? É aproximadamente, decorre aproximadamente até aqui, até ao meio. Portanto, em um segundo, a parte de ciclo que é descrita é esta só, portanto, muito menos do que o ciclo todo. E como é que nós vemos qual é a fração de ciclo de corrida? Podemos fazer uma regra de 3 simples. Se um ciclo decorre em 2π segundos, então em um segundo decorrem quantos ciclos? Vamos aqui um número, uma incógnita. Vamos pôr, por exemplo, V, um número de ciclos V. E então tu vês que V é igual a 1 vezes 1 a dividir por 2π. É o que nós tiramos aqui desta regra de 3 simples. Portanto, 1 a dividir por 2π ciclos. Decorrem em quanto tempo? Em 1 segundo. Então nós dizemos que a frequência é de 1 sobre 2π ciclos por segundo. Representamos a frequência pela letra F e dizemos que ela é 1 sobre 2π, aproximadamente 1/6 ciclos por segundo. Portanto, em 1 segundo, repara que no ciclo unitário o ponto decorre até ao t igual a 1. Ele efetua, este comprimento é aproximadamente 1/6 da medida do nosso ciclo. E no que toca à função seno, é este pedaço de ciclo que é aqui descrito. Já agora podes observar aqui nesta regra de 3 simples que este 2π corresponde ao t, ao tempo que dura um ciclo, e então a frequência é igual a 1 sobre t ciclos segundo. Esta unidade também se designa por Hertz, Hz, que é um nome, apelido de um físico alemão que trabalhou com eletromagnetismo. Então, o que é que nós vimos até agora numa função periódica? Nós vimos o que é que significa um ciclo. No fundo é um bloco elementar ou uma parte elementar cuja repetição sucessiva para os dois lados nos dá a função periódica seno. Vimos que a duração de um ciclo se chama período. Vimos que o número de ciclos por segundo se obtém como o inverso deste t. E agora também podemos ver em um segundo qual foi a quantidade de radianos que o ponto percorreu, digamos assim. Ele, ao percorrer o nosso círculo, ele descreveu um certo ângulo. Esse ângulo tem uma certa medida em radianos e, portanto, nós queremos saber o número de radianos por segundo. Nós queremos saber aqui quantos radianos por segundo é que o ponto descreve quando anda à volta do círculo e, portanto, também quantos radianos
por segundo é que correspondem aqui ao nosso gráfico da função seno. E o que tu podes fazer aqui é, nós sabemos que em 2π segundos, que é o tempo que leva o ponto a dar a volta aqui ao nosso círculo, o tempo que leva a ser descrita a nossa função seno, em 2π segundos são descritos são decorridos 2π radianos. Okay? O ângulo correspondente a 2π segundos é 2π radianos. 2π radianos. Então, em 1 segundo, quantos radianos? E o número de radianos por segundo é representado pela letra ômega minúsculo, e como vês aqui, no nosso caso, é 1 vezes 2π sobre 2π, ômega igual a 1 radiano por segundo. Portanto, ômega, a nossa frequência angular, como se chama, é 1 radiano por segundo. Aliás, isto é uma coisa que não nos surpreende. Porquê? Porque nós estamos a encarar a função seno, estamos a encarar o ângulo como tempo. Portanto, quando o t varia de 0 até 1, o próprio ângulo varia de 0 até 1. Portanto, por cada segundo que passa, por cada segundo que o tempo aumenta, o ângulo que o seno vê, por ser numericamente igual ao tempo, aumenta também de 1 radiano. Portanto, a velocidade angular é 1 radiano segundo. Significa que a velocidade a que o ponto está a dar a volta aqui ao nosso círculo, para traçarmos o gráfico da função seno, que está acima, é tal que em cada segundo de tempo decorrido decorre também, ou é traçado também, ou o ponto roda de um ângulo de 1 radiano. Portanto, a velocidade angular é essa. Há uma relação, duas importantes a ter atenção, é que a velocidade angular é igual a 2π dividida por t. Para este caso aqui podes fazer as contas e ver que 2π dividido por t, que vale o mesmo, dá o ômega 1, mas para qualquer outra velocidade diferente, tu deves pensar que para dar a volta completa ao círculo é preciso um ângulo de 2π, e se t é o tempo que leva a dar essa volta, t em segundos, a divisão, como nós temos reafirmado muitas vezes ao longo de cálculo 1, dá-nos o quê? A quantidade do nosso dividendo por cada unidade do nosso divisor. Portanto, o que ela nos vai dar é o número de radianos por cada segundo, e isto é que é a velocidade angular ômega. Por outro lado, também é válida esta igualdade que aqui está em baixo, ômega igual a 2πf, e o sentido dela é imediato, porque quem é o f? É o número de ciclos por segundo. Ora, se um ciclo, que é uma volta inteira, corresponde a que seja descrito um ângulo de 2π, então f ciclos correspondem por segundo a descrever 2π vezes f radianos.